Galera, tudo bem? Esse vídeo é para falar sobre o Festa no Covil, do Juan Pablo Villa-Lobos. Eu recebi esse livro de presente da Companhia das Letras no finalzinho do ano passado. Acredito que seja isso. Acho que esse livro aqui é da parceria do ano passado, que eu ainda não tinha terminado de ler. Eu tava enrolando para ler porque eu tava com muita vontade de ler esse livro junto com as minhas alunas do Clube do Livro do Fundamental. E lemos esse mês. O livro tem 80 páginas, ele é pititico, e aí a gente acha que só por esse fato a história será um tanto quanto superficial. Mentira, tá? Esse escritor é mexicano e eu estou apaixonada por ele, eu quero ler tudo que esse cara já escreveu na vida dele. Vai contar a história de uma criança, que eu não sei pronunciar o nome dela. Os nomes aqui são todos de tradição indígena, já que estamos falando de uma região do México. Essa criança que narra a história, vou chutar que ela deve ter no máximo uns 8 anos, acredito eu que ainda menos. Ela mora num palacete muito grande, parece que no meio do deserto mexicano, afastada de tudo, porque o pai dela é um dos maiores traficantes de cocaína do país. E aí, super temática, super legal para trabalhar com crianças de 6º ano. Mas foi muito legal porque é da perspectiva de uma criança para nós, e é uma criança que a gente não sabe até que ponto ela está entendendo aquilo que se passa ao redor dela. É meio a lá o menino do pijama listrado, sabe? Só que em vez de ser Segunda Guerra Mundial ou Holocausto, aqui a gente tem tráfico no México. Tá, só que esse menino, ele é menos tonto que o menino do pijama listrado. Ele se toca de muita coisa que está acontecendo, e é isso que eu achei de muito mais valor esse livro aqui. Porque essa criança, ela está endossando muita coisa do que está se passando. E ela não está sendo protegida como o menino do pijama listrado pelos seus pais. O pai dela parece que está tentando transformá-lo no próximo rei do tráfico. Ao mesmo tempo que o protege, sim, por ele ser uma criança, esse pai não esconde as armas, não esconde a prostituição, não esconde a droga, a violência, nada. Tanto que o menino, ele conhece 14 pessoas, de acordo com ele. E essas 14 pessoas são as cozinheiras, as faxineiras, o professor particular, porque ele não tem autorização de sair de casa para ir para a escola, o pai dele, as prostitutas que o pai traz em casa e os seguranças da casa que andam armados com a AK-47. E esse é o palacete do menino. E ele vive uma vida um tanto quanto feliz, de acordo com a perspectiva dele. Ele acha que ele sempre vive em festinha, tanto que a cena final é uma festa que ele e o pai querem dar por uma conquista que o menino teve. Só que ele não percebe que, na verdade, ele não mora num palácio, ele não mora num lar, ele mora num covil, cheio de cobras e pessoas malvadas. E ele sabe que eles são malvados. Só que é a família dele. Aí você fala, meu Deus, essa criança é má? E não sei. Eu não sei se ele é mau, porque ele não conhece um outro jeito de viver. Ele nunca saiu dessa casa, ele saiu assim pouquíssimas vezes e com o acompanhamento dos seguranças e do pai. Ele não conhece o que é ser diferente. Isso pra ele não é ser mau, é ser. E você vê o quanto a falta de educação pode transformar uma pessoa no que ela é. A educação que a gente recebe é aquilo que nos faz. E se você não tem experiências ou influências exteriores, você é determinado a viver naquela bolinha e ser o que as pessoas disseram que você tem que ser. Ele não tem escolha própria. E esse menino não tem uma mãe, e a gente fica em dúvida de será que essa mãe também era uma prostituta, ou essa mãe faleceu, ou o pai afastou essa mãe sei lá por qual motivo. E por conta do menino não ter uma vida social e sentimental bem definida, ele tem muitas dores, são psicológicas, acreditam, mas são dores físicas que ele tem. E aí o pai, para curar essa doença dele, dá muitos presentes. Então o menino coleciona chapéus, ele assiste muito filme, ele pode ler e brincar do que ele quiser, ele tem um leão, um tigre, e agora ele quer 2 mini hipopótamos da Libéria. E esse é o desejo dele no livro, e a saga do livro é esse menino tentando conquistar os 2 hipopótamos. E a gente vai ver o quanto hipocrisia está envolvida nisso, já que esse bicho está em extinção, ele fica na África, e como é que essa criança, com o pai traficante, vai conseguir esse bicho? E é assustador o processo de conquista. É assustador a gente ver o quanto o mimo estraga as pessoas, ou o quanto o mimo pode ser chamado de amor ou substituído por, o quanto você pode ser educado a ser mal desde pequeno. Os ídolos dessa criança, só para vocês terem ideia,
é Luís XIV e Maria Antonieta. Acho que a gente não precisa conversar muito mais, né, sobre a perspectiva de vida que essa criança vai ter. É lindo, o livro é muito bom. Eu tava com muita vontade de ler isso aqui porque ele dialoga com um livro que eu li no ano passado, chamado Reze pelas Mulheres Roubadas, e que foi a maior decepção do meu ano passado. Porque tem uma premissa muito boa de roubo de mulheres para o tráfico sexual no México, e tem 250 páginas e o livro é um cocô. Enquanto que esse aqui fala sobre um tema muito adjacente a esse, em 80 páginas, da perspectiva de uma criança, e ele consegue ser extremamente superior em todas as discussões que ele propõe. Esse livro é ótimo. Ele pode ser trabalhado com crianças, lidos por microadolescentes, porque ele tem toda uma visão bonitinha. Você pode fazer uma outra visão daí, uma outra leitura mais crítica, filtrando, conseguindo tirar daqui as minúcias que o escritor colocou que estão escondidas. E tem muita coisa legal que dá para se conversar. É um livro daqueles para você sentar, botar as pernas para cima e sair de lá 2 horas depois com o livro lido. Vale muito a pena. Esse aqui é um investimento. Gostei bastante do livro, agora eu quero ler os outros 2 dele, que é um de capa amarela e um de capa azul. É isso, produção? Vocês já leram os outros 2 do Juan Pablo Villalobos? Se vocês já leram, deixa aqui embaixo pra mim, pra eu tomar coragem e comprar logo, pedir pra companhia, porque eu quero ler essa trilogia, saga dele, que não é a mesma história, né? Mas eu quero completar a minha coleção de livros coloridos, tá bom? É isso, gente. Beijinho!